Bom, meu bom dia a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Marco Aurélio, sou diretor executivo da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e nós queríamos agradecer a compreensão de todos, porque essa reunião, inicialmente, essa coletiva seria feita de forma presencial, mas pelo fato aí dos números em relação à pandemia terem se alterado muito nos últimos dias, nós então resolvemos usar essa ferramenta virtual para esse diálogo com vocês. Nós estamos aqui com uma série de entidades, as quais eu vou apresentar para vocês, que se reuniram e criaram o movimento Unidos pela Saúde. O nosso objetivo principal aqui é levar à sociedade um pouco de tudo aquilo que está acontecendo com o setor de saúde, a partir aí, principalmente do que vem ocorrendo no estado de São Paulo. Então, nós vamos aqui apresentar brevemente as entidades, quem são os participantes do movimento Unidos pela Saúde, e quem representa cada uma dessas entidades nessa coletiva de hoje. Fernando Silveira Filho é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, ABMED. Paulo Henrique Fracaro representa aqui a ABIMO, ele é superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos, Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares e de Laboratórios. O Bruno Bezerra representa aqui como diretor executivo a ABRAID. A ABRAID é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. O doutor Eduardo Amaro é o presidente do Conselho Administrativo da ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados. O Carlos Alberto Goulart é diretor de Relações Institucionais do Sindicato dos Hospitais e Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, o Sindiosp. Wilson Skolnick é o presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a ABRAMED. O Marcos Novaes representa aqui a Abrange, ele é superintendente executivo. A Abrange é a Associação Nacional Brasileira de Planos de Saúde. O João Alceu Amoroso Lima preside a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde. E o Bruno Sobral de Carvalho é o diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde, a CN Saúde. Ao final dessas apresentações, de tudo aquilo que a gente quer colocar, o atual momento para vocês, nós vamos, então, abrir um momento para as perguntas, né? Cada uma das entidades vai ter um momento aí para falar sobre o que vem acontecendo no seu setor, os impactos dessa medida em relação ao ICMS em São Paulo, e nós iremos aí apresentar para vocês também toda uma campanha de áudio e vídeo que preparamos para levar à sociedade um pouco de tudo isso. Na opção erguer a mão, localizada no canto inferior direito da tela, você vai poder aí fazer as suas perguntas posteriormente. Então, a gente já está colocando para vocês como que vai funcionar. E aí a gente vai abrir o áudio e cada um de vocês será chamado para fazer a pergunta, né? Nunca foi tão importante preservar o setor saúde. É justamente por entender a fragilidade desse momento que a gente vive em todo o país que estamos aqui unidos pela saúde. Essa é a nossa marca. Registramos essa marca, Unidos pela Saúde, e essas 9 entidades que estão aqui participando, muito mais do que uma marca, nós estamos aqui, na verdade, lutando pelo setor. Nós unimos os nossos esforços para uma série de estratégias em relação a tudo isso que vem ocorrendo no ICMS de São Paulo. O movimento Unidos pela Saúde surgiu da necessidade de juntar 9 entidades para questionar a decisão do governo de São Paulo de aumentar impostos que impactam toda a cadeia da saúde, refletindo inevitavelmente no atendimento aos pacientes. Quando o governo diz que, na verdade, ele está tirando benefícios fiscais, nós entendemos que o governo aumenta impostos. Nós estamos partindo de alíquotas que eram zero, ou próximo de zero, para alíquotas de 18%. Isso é um aumento incrível, pessoal, em qualquer área tributária no mundo. Essa situação teve início ainda em 2020, quando os deputados da Alesp aprovaram a Lei 17.293, autorizando o governo de São Paulo a extinguir isenções tributárias da saúde. Com essa decisão, medicamentos e dispositivos médicos passaram a ser tributados de 0% para 18%, e a saúde foi o único setor que teve 100% desses benefícios retirados. Os outros setores até houve uma variação, mas no setor de saúde foi em torno de 100%. Nós não tivemos nenhuma possibilidade de negociar ou dialogar.
Para tentar reverter essa determinação, o setor entrou com diversas liminares aí junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Várias das nossas entidades tiveram suas estratégias jurídicas e todas elas foram derrubadas. Atualmente, nós temos aí algumas entidades que estão, então, no STF com as suas ADIs, né? E nós estamos trabalhando, então, essas ações diretas de inconstitucionalidade para reverter isso no âmbito do STF. A ANAP tem uma ADI, várias das entidades entraram como amigos curi, a CNSEG entrou também com uma ADI. Foram diversas tentativas de conversas, nós conversamos com diversas áreas do governo, diversas secretarias, mas sem nenhum sucesso até o momento. Entendemos que o impacto dessa medida será prejudicial para o setor e pacientes. O setor público já está saturado e não tem condições de atender toda a população. Hoje, só para vocês terem uma ideia, cerca de 70% das cirurgias de alta complexidade do SUS são realizadas em hospitais particulares, por exemplo, hospitais privados. Com a suspensão dos procedimentos eletivos durante a pandemia, existe ainda uma demanda represada nos sistemas público e privado. Além disso, ainda estamos em um momento desafiador, em meio a uma pandemia que os números crescem diariamente. Nos últimos dias, tivemos o maior número de óbitos nesse 1 ano de pandemia. Então, um momento assim, nós estamos vivendo aí o olho do furacão. Dia a dia, o nosso setor é quem está na linha de frente ao combate à Covid-19. Diante da importância de mantermos o setor operando adequadamente, considerando o desinteresse do governo até o momento em buscar alternativas para solucionar essa questão, elaboramos juntos um manifesto que engloba todos os argumentos para manter a isenção do ICMS na área da saúde. Ao final dessa coletiva, vocês vão receber esse manifesto que nós estamos enviando ao governador João Dória ainda no dia de hoje. Eu agradeço a todos a atenção e nós vamos apresentar agora um rápido vídeo que marca a criação desse movimento e desse pleito tão importante. Esse vídeo faz parte de uma estratégia publicitária que será enviada, que nós vamos aí vincular em rádio, televisão, nos próximos dias, para colocar a população ao par de tudo aquilo que vem acontecendo. O mote dessa campanha é "Agora não é hora, São Paulo". Nós entendemos que o momento ainda é um momento crucial de cuidado com a saúde como um todo, um momento delicado, até pelos números que vem apresentando a pandemia, e nós queremos abrir novamente um diálogo com o governo do Estado de São Paulo. Estamos com estratégias na Alesp, vamos aqui colocar para vocês também um pouco de tudo isso, mas nós estamos agora buscando o apoio da sociedade para que seja revogado esse aumento tributário no Estado de São Paulo, que vai impactar em todo o Brasil e em todos os setores. Vocês podem ver que nós temos aqui desde os prestadores de serviços, a indústria, plano de saúde, todos unidos por uma causa só. Agora não é hora, São Paulo. Por favor, o vídeo, pessoal. O setor de saúde está sendo pressionado ao limite, mas o governo de São Paulo acaba de subir impostos sobre remédios e dispositivos médicos. Significa que exames, próteses, hemodiálises, quimioterapias serão mais caros no Brasil todo. Você acha justo? Agora não é hora, São Paulo. Bom, agora eu acho que todos conseguiram ouvir, mas a gente vai distribuir tanto os vídeos, áudios, todo o material que nós estamos enviando ao governo do Estado, material que nós enviamos aos deputados na Alesp, nós estamos dialogando, depois nós vamos falar um pouco sobre essa estratégia junto aos parlamentares. Hoje nós já contamos aí com um apoio substancial de 35 parlamentares que estão ao nosso lado na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas nós vamos aqui passar a palavra rapidamente para cada uma das entidades, para que elas possam falar do impacto de tudo isso no seu setor. Quando a gente fala Movimento Unidos pela Saúde, a gente aqui juntou indústria, prestadores de serviços, planos de saúde, hospitais, todo mundo está aqui dentro, distribuidores de dispositivos médicos, todo mundo que está aqui dentro está sendo impactado. E a gente vai passar a palavra rapidamente para cada um, só para cada um poder colocar um pouco do cenário dentro do seu setor. Eu começo, então, com o Fernando Silveira Filho, que é presidente executivo da ABMED. Obrigado, Marco. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com meus colegas de outras entidades. Bom dia aos representantes da imprensa que participam aqui conosco. A ABMED, como uma associação ligada à indústria e pela própria natureza da estrutura tributária, não tem outro papel
cabe outro papel à indústria que não seja incorporar essas alterações tributárias na sua estrutura e fazer automaticamente a passagem disso para a cadeia de saúde. A gente entende a necessidade funcional do governo do Estado de São Paulo em manter o equilíbrio das contas públicas, mas, sem dúvida, a carga imposta ao setor de saúde foi mais do que exagerada. A essencialidade da saúde no país passa por um reconhecimento formal de que a saúde é essencial, como o Marco bem colocou, estamos no olho do furacão com essa pandemia. E há mais de 20 anos, esse reconhecimento foi dado através do estabelecimento de uma base ampla de convênios que visam a reduzir o custo da saúde de tal forma a não onerar o próprio setor público, ao mesmo tempo que garante ao setor privado poder atuar no seu âmbito de atividade de forma adequada. Lembrando sempre que o setor privado atua também de forma complementar no atendimento de pacientes do SUS. Então, embora o Estado tenha aí a expectativa de que vá ter uma maior arrecadação, há vários estudos que mostram que, para o valor da desoneração eliminada, o Estado passa a arcar com custos 3 vezes superiores a isso. Esses estudos foram apresentados, inclusive, ao próprio governo do Estado de São Paulo, que teve uma abertura de diálogo bastante ampla, porém inconclusiva e que até agora não nos atendeu, razão pela qual esse movimento se estabeleceu e conta com todo o apoio da ABMED, que representa 65% da indústria instalada e operativa aqui no país. Muito obrigado. Passo a palavra para o Marco. Muito obrigado, Fernando. Importante também, a gente tem a ABIMO aqui representada pelo Paulo Fracaro, representa a indústria. Paulo, por favor, a gente está passando a palavra para você, para que você possa colocar como vocês estão vendo esse atual momento. Bom dia a todos, bom dia a vocês que gentilmente aceitaram o nosso convite. Olha, a minha observação ela é muito simples, são 2 pequenas observações. O mundo todo, neste momento, tem uma única preocupação: tratar os pacientes portadores do Covid. Ninguém no mundo está preocupado em organizar as finanças provocadas, né, por gastos a mais neste momento do tratamento ao Covid. Somente o Estado de São Paulo resolveu pôr em ordem as suas finanças, considerando que elas são mais importantes do que os recursos que a saúde está demandando neste momento. Pior ainda, por São Paulo atender 70% das necessidades do Brasil, significa que todos os outros estados vão receber um produto mais caro, ou seja, todos os outros estados estarão ajudando o conserto das finanças do Estado de São Paulo. Que momento errado para se pensar que consertar as finanças é mais importante do que ajudar a saúde neste momento. Eu acho que era isso que eu queria falar e ficaremos abertos para as perguntas que virão. Obrigado, Marco. Obrigado, Paulo. Eu passo a palavra também agora ao Bruno, da Abraid, e o Bruno tem participado fortemente com a gente de uma estratégia junto à Alesp, porque a maior parte desses convênios aí não foi discutida anteriormente junto aos parlamentares. Quando eles votaram lá atrás, o Bruno vai falar um pouquinho sobre isso, eles não tinham ciência, e é isso que a gente está levando, né, Bruno, agora aos parlamentares da Alesp, de tudo que está acontecendo. São convênios, o Fernando falou muito bem, são convênios estabelecidos há mais de 20 anos que isentavam o nosso setor. E aí, em meio ao momento mais delicado, como o Paulo acabou de falar, vem esse aumento tributário. Então, eu passo a palavra para ti, Bruno, para fazer um pouquinho do relato, como é que nós estamos atuando junto à Alesp.
Bom dia, Marco. Bom dia aos colegas do setor, aos jornalistas também. Bom, antes de entrar nessa parte, Marco, do movimento da nossa estratégia política na Alesp, eu queria só salientar exatamente o que o Fernando e o Fracaro colocaram, da incoerência que é a ação do governo do Estado exatamente neste momento da pandemia, né? A gente está talvez no pior momento desde o início da pandemia, agora, né, com superlotação dos hospitais, e aí meus colegas dos hospitais vão falar depois de mim aqui, melhor do que eu, inclusive, né? Nós estamos com superlotação, com vários lockdowns no país inteiro, e o governo de São Paulo resolve, neste momento, fazer aumento de imposto de produtos para a saúde que atendem não só pacientes de Covid, mas principalmente uma gama maior ainda de pacientes que têm outros tratamentos que não podem ser interrompidos, cirurgias e outras questões, tá? Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que no nosso setor especificamente de importadores e distribuidores, nós temos aí mais de 70% das empresas de porte médio ou pequeno. E a gente tem visto que não só na área da saúde, mas em várias outras áreas da economia, essas empresas com menor tamanho, menor faturamento, menor condição de sustentar longos períodos de crise são as que estão quebrando, né? E essa quebra no setor de saúde ela é desestruturante, né? Então isso é algo a ser reforçado. A questão política, como o Marco Aurélio bem colocou, é importante frisar que no momento da tramitação do projeto até outubro, né, de agosto a outubro, e após a aprovação da lei dos decretos, não houve o diálogo necessário no âmbito da Assembleia Legislativa, que é o âmbito onde se deve dar justamente os debates desse tipo de política pública, né? Como o Fernando bem colocou, o Poder Executivo recebeu a gente, dialogou bastante com a gente, mas até agora tem sido ineficaz, né? Então, por isso até que o setor agora mais bem organizado em torno do movimento Unidos pela Saúde tem voltado na Assembleia, tem percebido uma ressonância muito grande na Assembleia em relação a isso, inclusive de deputados que votaram a favor do projeto e agora estão percebendo o tamanho do impacto, né? Então, a gente tem mostrado para esses deputados, principalmente esses, né, o impacto que isso está tendo na saúde num momento tão grave, e muitos deles já estão mudando de posição, já estão dizendo, olha, realmente a gente lá atrás não tinha o tamanho da dimensão, agora a gente está vendo o impacto acontecer. A gente até diz, né, poderia ter evitado que o impacto acontecesse, né, a gente poderia ter tido uma ação preventiva lá atrás, mas enfim. Então agora a gente está nesse trabalho de mostrar no dia a dia o impacto para esses deputados, principalmente aqueles que votaram a favor da lei. Vários deles, como o Marco falou, mais de 35 deputados já demonstram apoio, já coassinaram o projeto de lei 82, que foi apresentado na Assembleia no dia 17, com apoio do setor de saúde e de outros setores grandemente impactados, como o agronegócio, como o setor de revenda de automóveis, né? E uma última coisa para finalizar minha fala, é o que São Paulo pode causar para o país inteiro, né? Porque hoje a gente acha que esse impacto é só no Estado, mas não é só no Estado, porque São Paulo começou a exportar o ICMS, né? A maior parte dos produtos para a saúde que são distribuídos no país passam por São Paulo. E, inevitavelmente, além de São Paulo, ao tomar essa medida, exportar o ICMS, você acaba dando margem para a abertura de uma guerra fiscal, já que vários outros estados com dificuldades econômicas maiores que São Paulo podem dizer, olha, se São Paulo é um estado rico, está tributando o ICMS, por que eu, que não sou tão rico assim, eu estou em dificuldades financeiras, não vou tributar? E aí você gera uma guerra fiscal em que o país inteiro perde. Então, eu queria agradecer, Marco, eu fico à disposição dos jornalistas para as perguntas depois. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. E tudo isso, né, a gente sente tudo isso, e as imagens que vêm à tona durante a pandemia, ela vem de dentro dos hospitais, né? O hospital é o grande hub de todos esses acontecimentos. São os hospitais onde tudo isso está acontecendo e a gente está visualizando todos esses problemas. E os hospitais têm sido parceiros, né, de sul a norte, aí, na criação de hospitais de campanha, têm sido parceiro dos governos. E eu agora quero passar a palavra, então, para o doutor Eduardo Amaro, que preside a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP, para ele contar um pouquinho para a gente qual é a perspectiva do setor em relação a tudo isso, doutor Eduardo. Bom dia a todos os colegas, bom dia
ao pessoal da imprensa, obrigado pela presença. Realmente, as pessoas que me antecederam já explicaram bastante. Agora não é o momento. Nós sofremos bastante. A ANAP, ela representa 118 hospitais no Brasil, que são os hospitais de boa qualidade. E, na verdade, agora não é o momento, porque nós já tivemos um ano bastante difícil com o problema do Covid. Nós tivemos que suspender cirurgias eletivas por aumento de pacientes e, principalmente, agora que vem uma segunda onda, em que a gente não sabe como é que vai estar se comportando, muitos hospitais já estão suspendendo cirurgias, e isso tem aumentado bastante os nossos custos dentro da qualidade que nós precisamos ter. É importante citar que os hospitais foram um dos poucos setores que conseguiram formar mais empregos no Brasil. Nós tivemos, pelo próprio CAGED, a geração de 70 mil novos empregos para o setor. E numa época em que a gente tem um desemprego batendo recordes, é muito importante a gente ver também essa questão social. Eu acho que já todos estão comentando da grande dificuldade, e nós vamos para esse mote agora, que agora não é a hora, São Paulo. Obrigado, Marco. Obrigado, doutor Eduardo. E dentro dessa linha dos prestadores de serviços, né, eu também gostaria de passar, então, a palavra ao doutor Carlos Alberto Goulart, que representa aqui o Sindosp, para que ele possa também trazer um pouco do cenário dos hospitais. Bom dia, Marco Aurélio, obrigado. Bom dia, agradeço a presença, reitero o agradecimento da presença dos jornalistas, muito importante para unir forças para essa mensagem que a gente está levando. Eu falo em nome do Sindiosp, que é uma agremiação, né, que reúne 55 mil entidades aqui de São Paulo, hospitais, clínicas, qualquer entidade, estabelecimento de saúde. Então, a gente está presente em 17 distritos aqui de São Paulo. Os meus colegas já falaram bastante sobre alguns pontos, mas eu gostaria de reforçar alguns. Os hospitais, no fundo, eles são eles que sofrem as consequências desse aumento, e, por consequência, o paciente. O governo tem argumentado, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que os hospitais públicos e as santas casas não estão sendo oneradas. São dois pontos que eu quero chamar a atenção. Por um lado, 40% da assistência médica do estado de São Paulo é feita por plano de saúde. Na grande São Paulo, esse número chega a 55%, né? Então, e tem mais, né? Tanto o setor público quanto o privado, eles prestam serviço público. Então, esse argumento do governo, ele não atende o estado de São Paulo, né? Um outro ponto importante, que o Bruno até citou muito, a questão da realimentação da guerra fiscal, nós temos notícias que as empresas de São Paulo já estão buscando alternativas de irem para outros estados. Ou seja, o governo está prejudicando o próprio estado ao desincentivar os investimentos de São Paulo, e porque empresas, e são muitas empresas, já estão buscando estados vizinhos aqui, né? E eu tenho que reforçar também que é interessante notar, né, que essa guerra fiscal, além de aumentar o preço para todo o país, os acordos do CONFAS vão deixar de ter sentido, porque, por um lado, os estados aprovam por unanimidade um convênio, e, por outro, quando chega no executivo, começa essa guerra fiscal. Então, isso aí, uma coisa que acontece há 20 anos, a importância dos convênios está mais do que claro. E citando, né, também, que já foi comentado, o impacto dos hospitais com a pandemia tem sido enorme. Essa última onda, se vocês estão publicando aí na imprensa, tem aumento de 50% de EPIs de máscara, já é um peso grande. E os hospitais perderam, por conta de cancelamento de eletivas, por volta de 20% do seu faturamento, ou seja,
o peso sobre os hospitais está muito grande. Então, isso a gente está prejudicando o quê? O paciente, no final das contas. Então, eu só reforço que esse assunto, tamanha é a relevância social que ele tem, que deveria ser, antes de qualquer publicação, ser discutida com a sociedade, ser discutida com toda a cadeia que sabe qual que é o impacto que tem. Eu agradeço a atenção de vocês e fico aqui à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Goulart. Dando sequência, então, a gente vai chamar a Abramed, que representa o setor de medicina diagnóstica, que foi tão importante na testagem, né? Teve uma relevância enorme aí para que a gente pudesse monitorar os casos de Covid no país. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Wilson Skolnick, para que ele fale em nome da Abramed. Muito obrigado, Marco Aurélio. Bom dia a todas, bom dia a todos os jornalistas. Obrigado por estarem conosco. A Abramed tem como associados laboratórios de análises clínicas, laboratórios de anatomia patológica, aqueles que fazem exames de biópsias e de tecidos para diagnóstico de câncer, e também clínicas de diagnóstico por imagem. Os nossos associados são responsáveis pela realização de 56% dos exames que são solicitados no setor de saúde suplementar. E muitos associados também prestam serviços ao SUS. Agora, com relação à pandemia, os nossos associados foram responsáveis por realizarem 40% dos exames de Covid. Todos sabem das dificuldades que os governos federal, estadual e municipal estão enfrentando para a realização de exames de Covid. Nós temos contratos com a indústria para fornecimento de peças para equipamentos e também de insumos. Esses contratos certamente representam oneração para o nosso setor. Esse aumento do ICMS certamente nos trará impactos significativos e não conseguiremos repassar preços. A tabela do SUS está congelada há anos. E na saúde suplementar, as operadoras, que estão aqui também representadas, já não conseguem repassar aumentos para os seus beneficiários, que são empresas e até contratantes, pessoas físicas. Ou seja, nós temos uma prestação de serviços que está em risco num momento de pandemia, quando diagnósticos serão retardados, tratamentos da mesma forma, trazendo prejuízos diretos a toda a população. Nós também concordamos que esse não é o momento para aumento de impostos, sobretudo aqui num estado importante como São Paulo. Era isso que a Abramed tinha para apresentar. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Wilson. Realmente você entrou num ponto que é crucial, né? Nós estamos fazendo um trabalho, o setor de saúde trabalha numa grande cadeia, né? O impacto em um setor, ele acaba impactando nos demais todos, né? Em uma área vai impactar em todo o setor. E quando a gente fala que aumentam os preços, né, dos produtos necessários para o setor de saúde, é óbvio que isso tudo acaba sendo repassado lá na ponta, vai acabar estourando nos planos de saúde também, porque esses custos precisam ser repassados pelos prestadores de serviços, pelos hospitais, como o doutor Eduardo falou, e também o Goulart, e acaba que os planos de saúde vão ser impactados financeiramente nisso tudo. Então, eu passo a palavra agora para o Marcos Novaes da Abrange, que ele vai colocar um pouquinho desse impacto e o cenário para o setor de plano de saúde. Marcos, por favor. Bom dia. Bom, na Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, nós temos aqui, representamos 136 operadoras de plano de saúde, presentes em todas as regiões do país, e igualmente todas elas preocupadas, sejam aquelas com sede em São Paulo, onde tem a sua maior atuação, ou aquelas que têm sede em outras regiões do país, que serão afetadas também pelo aumento da tributação em São Paulo. Bom, estamos falando disso no momento mais crítico do setor, lembrando que tínhamos ali uma visão de 2020, um ano difícil, e agora as previsões são que 2021 será um ano ainda mais difícil. As taxas de ocupação, como
como vocês muito bem colocaram, a gente está agora com taxas de ocupação hospitalar maiores do que nós tínhamos em 2020. O vírus não respeita período, não respeita data, e a gente vai passar por um ano difícil também em 2021. São 47,6 milhões de pessoas hoje vinculadas a planos de saúde que serão afetadas por todas essas medidas, e não só elas, mas também todos aqueles que contratam serviços de saúde de forma privada. Lembrando aqui que saúde é um bem essencial. Nós não estamos falando aqui de um produto ou serviço que tem substitutos para você escolher numa prateleira ou numa cesta. O acesso à saúde ele é fundamental, seja para nós nos prevenirmos ou para nós recuperarmos a nossa saúde. Não tem escapatória para toda a população. Bom, tão importante quanto isso também é o momento em que nós discutimos o nosso sistema tributário, que é complexo. Num sistema tributário como o nosso, quando a gente está falando de um aumento de tributo no início da cadeia de saúde, na indústria, que vai caminhando para a distribuição, que caminha também para a área hospitalar, para a área de diagnóstico, para as clínicas, toda a área de prestação de serviço, que contribui, inclusive, com o ISS e que alcança as operadoras de plano de saúde e as pessoas que contratam privadamente serviços de saúde. Mas uma cadeia tão longa como essa, um aumento de tributo no início da cadeia, ele vai ter um efeito muito maior na ponta, com tributo sobre tributo, impostos sobre impostos, ISS sobre ICMS e assim por diante. Quer dizer, com efeitos tão importantes para toda a cadeia de saúde, acho que definitivamente agora não é hora, São Paulo. Obrigado, Marcos. E também representando aí o setor da saúde suplementar, que é importante a gente frisar, né? O SUS é um sistema único de saúde. E ele prevê, inclusive, a saúde suplementar no Brasil, e você bem frisou, nós temos aí quase 48 milhões de pessoas, né? E o estado de São Paulo é um dos estados aí que tem maior número de pessoas na saúde suplementar. Então, eu passo a palavra para o João Alceu, da FENA Saúde, para ele colocar um pouquinho de como o setor está vendo o impacto dessa mudança em relação ao ICMS. Obrigado, Marco. Muito bom dia a todos. Realmente, a ideia aqui era estar presencialmente com vocês, que testemunhariam um raro encontro com todos os elos da cadeia produtiva da saúde suplementar. Mas vejam a ironia, né? Nós todos aqui, todas as entidades, deveriam estar em suas bases, em seus quartéis generais, focadas 100% na frente de batalha que está acontecendo nos ambulatórios, nos hospitais, nos centros clínicos, nos pronto-socorros, para a segunda onda da Covid, que está pior do que a primeira, né? Mas, fazendo analogia com termos médicos, surge essa verdadeira infecção oportunista, que é esse aumento de carga tributária. O que é uma infecção oportunista? É aquela que surge quando o corpo do paciente está enfraquecido, as defesas estão baixas, portanto, surge. E esse aumento absurdo da carga tributária no estado de São Paulo, pelo ICMS, nada mais é do que uma infecção oportunista no sistema de saúde de São Paulo. Eu tentei fazer a conta de quanto que é o aumento da carga tributária quando você sai de zero, nos casos isentos, para 18%, como são muitos casos aqui. Na máquina não dá para fazer, que tem um erro matemático aí, eu sair de zero. Mas se você usar 0,1%, pessoal, é um aumento de 18.000% em carga tributária para determinados itens no momento mais crítico da pandemia. Os planos de saúde são um setor em que esses efeitos desses aumentos serão mais sentidos, porque é ali que se vai cobrar do consumidor e os repasses, como já foram descritos aqui, são feitos ao longo de toda a cadeia. Não bastasse tantos vetores que já existem, que forçam e impactam os custos de saúde, como o perfil etário e o perfil demográfico, com mais velhos na população, as incorporações de tecnologia, como foi divulgada essa semana pela ANS, com o novo rol de procedimentos, também trazendo mais impacto, as doenças crônicas que substituíram as doenças infecciosas do passado e hoje diabetes, obesidade, hipertensão, tudo isso gera uma carga enorme de custos adicionais. Surge agora mais impacto de carga tributária para colaborar. A população brasileira não entende direito a questão dos reajustes do plano de saúde, acha que isso é para aumentar resultado, aumentar lucro. Os reajustes nada mais são do que o repasse de tudo isso que foi dito aqui nessa conversa de hoje, para manter em equilíbrio os fundos e manter em funcionamento o sistema. Esse aumento absurdo de carga tributária
que a gente está presenciando no Estado de São Paulo é um verdadeiro tiro no pé, na medida em que, ao se transmitir para o preço final do consumidor os impactos financeiros dessa carga tributária, há uma evasão de pessoas, de consumidores, que saem do sistema privado e vão para o sistema público, que é direito de todos. Portanto, há um ônus muito grande para o Estado via o tratamento de pessoas no sistema público. É um tiro no pé tentar corrigir isso via aumento de carga tributária. Vocês não terão acesso aí a um anexo que tem uma série de exemplos de aumentos de carga tributária, seja em seringa, em remédios para câncer, até em cadeira de roda tem aumento de carga tributária, no momento em que nós todos estamos focados aqui em dar conta dessa pandemia que afetou todo o país. Obrigado, João. É importante isso que você citou. Realmente, o impacto ele é nacional, ele sai do Estado de São Paulo e acaba indo em produtos que a gente muitas vezes nem nota assim o quanto isso vai impactar, né? A seringa que está sendo tão usada agora para vacinação, quer dizer, você aumentar o tributo nesse momento, cadeira de rodas, né? E aí eu chamo então para a gente finalizar aqui com as apresentações o Bruno Sobral, que é da Confederação Nacional de Saúde e que fala e representa aí todos esses setores a nível nacional, porque o impacto que a gente vê, acho que foi o Paulo Fracaro falou isso, o ICM, essa mudança acontece em São Paulo, mas São Paulo representa 70% de tudo aquilo que é vendido de insumos para o Brasil. Então, quer dizer, São Paulo vai exportar esse ICMS para os demais estados e a gente vai ver essa dificuldade logo, logo nos demais prestadores de serviços em todo o Brasil. Então, Bruno, coloca para a gente aí um pouquinho da visão da CN Saúde sobre o tema. Você colocou muito bem, Marcos. Primeiro, um bom dia a todos. Quem vai pagar essa conta é o consumidor do país inteiro. Quem vai pagar a conta desse aumento aí do ICMS São Paulo é o país todo. A gente está prevendo aumento adicional do preço de plano de saúde em até 3 pontos percentuais, para além daqueles aumentos que estão acumulados do ano passado e que precisam ser dados esse ano. Então, é o consumidor do Brasil todo sofrendo por uma medida que a gente acha totalmente inapropriada. Não só agora, como sempre, porque se você vai olhar o mundo inteiro, o setor de saúde é isento de pagamento de tributo sobre consumo, como é o ICMS, né? De 117 países que nós pesquisamos, 78% deles não há qualquer tributação sobre a saúde, né? Outros 4 há uma alíquota reduzida, ou seja, mais de 80% dos países pesquisados pela Ernst Young não tem qualquer tributo sobre a saúde, ou tem um tributo muito pequeno sobre a saúde. Então, não tributar a saúde que é o comum, que é o correto, né? A jabuticaba aqui é tributar a saúde, ainda mais passando de 0% para 18%, 18 pontos percentuais. Esse aumento que vai ser repassado para os hospitais, já está sendo repassado para os hospitais, é verdade, ele pega os hospitais num momento de muita fragilidade. Se você for olhar, nós fizemos pesquisa junto com a Federação Brasileira de Hospitais, de 2010 para cá foram fechados mais de 40 mil leitos privados em todo o Brasil. Só em São Paulo foram fechados 4.500 leitos privados, né? Então, as grandes redes conseguem repassar isso de maneira mais fácil para frente, mas os pequenos hospitais vão se endividar e vão fechar, né? E, por último, dizer que, de fato, isso é um efeito bumerangue no Estado, né? Toda vez que você tem um aumento no preço de plano de saúde, você coloca de volta pessoas no Sistema Único de Saúde e você onera o trabalhador. A classe média, em geral, classe média baixa, que tem que fazer essa mudança para o setor público. Só entre 2014 e 2017, que a gente teve uma crise muito grande, perdeu-se 3 milhões de beneficiários, esse impacto para o SUS foi de mais de 4 bilhões de reais por ano. Então, acho que tem que ter essa preocupação do nível nacional e uma preocupação com o setor que, de fato, está tentando entregar o máximo para a sociedade e se vê, num momento como esse, impactado por um aumento de 0% para 18% na sua carga tributária. Era isso que a gente ia adicionar. Muito obrigado aí a todos. Bom, muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos. E assim a gente encerrou, né, essa rodada onde cada uma das entidades pôde colocar um pouco do que vem passando e como ver esse aumento de ICMS aí que está ocorrendo a partir do Estado de São Paulo, mas que vai impactar o Brasil inteiro.
Agora a gente então vai começar com as perguntas e eu gostaria que vocês utilizassem a opção do Zoom, de levantar a mão, que a gente vai abrir o áudio, então, para cada um daqueles que quiserem fazer a pergunta, né? E caso já saiba qual porta-voz você deseja direcionar a sua pergunta, por favor, indique no início da fala. Então, a gente está abrindo agora aí, pessoal da imprensa, quem quiser fazer perguntas, né? Oi, Nicole, pode ficar à vontade, pode falar. Bom dia, Nicole. O áudio está fechado, hein? Eu acho que o áudio deve estar fechado. Princípio não, ela fechou agora. Se você quiser abrir de novo, Nicole. Ela escreveu, estou tentando abrir, mas não está indo, Fernando. Pode fazer a pergunta pelo chat também, talvez. Bom dia, Nicole. Pode ser pelo chat, sim. Ela vai escrever a pergunta e a gente direciona, ou ela vai indicar já a pessoa. Aos demais que quiserem também, podem ir levantando a mão e a gente já vai repassando para vocês posterior a pergunta da Nicole. Bom, a Nicole pergunta aqui, gostaria de saber como estão as conversas com os deputados estaduais. Vocês poderiam falar também quem são os deputados que voltaram atrás? Obrigado, Nicole. Você poderia só colocar o veículo, Nicole, por favor? Da Jovem Pan. Nicole, nós temos um material onde a gente vem distribuindo quais são os parlamentares que já assinaram e quais são os parlamentares que ainda faltam assinar o apoio a esse projeto de lei na Alesp. A gente pode compartilhar depois para vocês. Eu vou passar a palavra para o Bruno, da Abraide, que está acompanhando bastante essa questão, e ele vai dar para você um cenário um pouco mais atualizado sobre o tema. Bruno, por favor. Obrigado, Marco. Obrigado, Nicole, pela pergunta. Bom, as conversas estão avançando, né? Nós tivemos aí uma participação importante no dia 17, junto a cerca de 25 deputados, inicialmente, que tinham já topado, vamos dizer assim, coassinar o projeto de lei que foi apresentado. E depois disso, a gente iniciou a discussão com outras bancadas e outros deputados individualmente que poderiam apoiar, juntamente com vários outros setores que também estão fazendo esse diálogo na Assembleia, além de outros gabinetes também. Tá? Não posso deixar de destacar aqui o deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que é quem encabeçou a autoria do projeto e tem ajudado bastante a buscar os apoios. E respondendo objetivamente sua pergunta, Nicole, eu não tenho de cabeça aqui todos os deputados que votaram sim lá no projeto e que já mudaram de ideia. Mas eu acho que uma das mais emblemáticas é justamente a deputada Janaína Pascoal, que foi uma das deputadas que votou a favor do projeto lá na Assembleia e que agora, percebendo aí o tamanho do impacto, né, como foi dito aqui pelo João, 18.000% de aumento na saúde é algo, no mínimo, não razoável, né? Ao passo que você prioriza convênios de ICMS, por exemplo, para cabeça de camarão, bulbo de cebola, telhas de cerâmica, que eu acredito serem menos essenciais do que produto para a saúde. Então, ela é uma das deputadas que já percebeu esse impacto negativo que está gerando a Lei 17.293 e os decretos, e já topou coassinar esse projeto e apoiar publicamente esse projeto. Então, ela é uma das, mas eu acredito que deve ter em torno aí de mais uns 2 ou 3. Como a votação foi bastante apertada lá na Assembleia, né, foi 48 votos a favor, 37 contra, e teve várias abstenções, eu acho que 2, 3 votos podem ser bastante importantes para se conseguir minimamente pautar o projeto e, obviamente, fazê-lo avançar. A gente sabe das dificuldades políticas, mas a gente acredita que os deputados estão bastante sensíveis a essa discussão toda lá.
E como o Marco bem disse, a gente tem um material aí com os nomes dos deputados, depois a gente pode passar para você com mais detalhes, tá bom? É isso. Bem isso, né, Bruno? Ele foi aprovado por uma maioria mínima, né? Um voto a mais do que era necessário. Então, por isso, o nosso trabalho será intensificado essa semana, inclusive na Alesp, para a gente tentar virar esse jogo aí. Fernando, por favor. Não, eu só queria pedir para você, talvez em benefício de todos os jornalistas, a gente tem falado muito apoio a projeto, talvez valha a pena rapidamente falar qual é o PL 82 e o que ele significa especificamente. Bruno? Bom, o projeto de lei 82, ele é relativamente bastante simples, porque ele está objetivando revogar o artigo 22 da Lei 17.293. Né? O artigo 22 é justamente o artigo que prevê todas as alterações que o Estado de São Paulo está fazendo no ICMS. Né? Então, ele é relativamente simples, é óbvio que com o tamanho do apoio de vários deputados, provavelmente vão haver emendas e outras propostas para se alterar, talvez até outros pontos da lei, a gente ainda não sabe, eu não tenho ainda essa informação, mas o objetivo central do projeto é justamente a revogação desse artigo 22, que, segundo os próprios deputados, deu, vamos dizer assim, um cheque em branco para o Poder Executivo. Né? Então, a partir do momento que a lei, no caso, outorga o poder para o governador fazer as mudanças de alíquota, ou as mudanças de impostos que ele assim desejar, você acaba prejudicando o debate que é fundamental e que acontece na própria Assembleia. Então, esse é o escopo central do projeto, pelo menos nesse primeiro momento, e até onde nós temos, obviamente, de informação lá da própria Assembleia. Obrigado, Bruno. A gente vem trabalhando muito, e os deputados vêm entendendo isso. Muitos deles têm nos dito que não sabiam que isso seria usado nesse momento para a questão da saúde. Então, esse tem sido um ponto muito positivo nos diálogos com os parlamentares na Alesp. Próxima pergunta, quem quiser fazer, por favor. Tem uma pessoa com a mão levantada que eu vou abrir o áudio, e a Nicole que perguntou também pelo chat se ela poderia fazer outra pergunta. Nicole, pode mandar aqui por escrito, a gente só vai aqui, tinha uma pessoa com a mão levantada, e depois a gente volta para essa sua outra pergunta. Eu abri aqui o áudio do M. Lorenzetto, se você puder falar, abrir o seu microfone, aí você pode perguntar. A Marcela da CBN. Pode escrever, Marcela, pode ficar à vontade. Diante desse cenário exposto pelos senhores, quais medidas efetivas são solicitadas pelo Movimento Unidos pela Saúde? Caso a situação do ICMS se mantenha, o que as entidades pretendem fazer? Essa pergunta veio da CBN, é isso, Fernanda? Sim, da Marcela. Ok. Bom, nós estamos atuando aí em várias frentes em relação a essa questão do ICMS. Nós estamos trabalhando, como já foi colocado aqui pelo Bruno, junto à Alesp. Nós estamos trabalhando, como foi colocado com o Fernando, em várias reuniões que todos que estão aqui já participaram, com o governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda, com outros secretários. Nós estamos dialogando institucionalmente e buscando uma solução para todo esse problema. Mas nós também, vários aqui entraram com ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, que todas elas a gente não conseguiu lograr êxito, e temos também ações junto ao STF, onde a gente tem aí algumas ADINs que a gente espera que elas sejam analisadas nos próximos dias. E dentro de uma estratégia também maior, a gente já vem colocando ao par tanto deputados federais quanto senadores do Estado de São Paulo e que representam o Estado de São Paulo, que a gente prevê que no futuro, se essas ações que hoje estão em curso, né, e toda essa campanha de levar à sociedade o que está acontecendo com a gente, nós pretendemos, inclusive, levar esse debate
a nível nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, para buscar outras alternativas, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação à pergunta da CBN? Oh, Marco, eu acho que valeria a pena informar que, enquanto essas ações nossas não sejam positivadas, não coube outra alternativa para as empresas a não ser aumentar os seus preços para fazer frente ao tributo novo, né? Que é uma situação extremamente triste, complicada, porque você começa a acarretar um custo e esse custo terá um preço muito grande em pouco tempo. Acho que era bom só isso que eu queria informar. Fernando, por favor. Eu só gostaria de complementar sobre a pergunta da Marcela. Acho que você mencionou isso de passagem na sua colocação, aliás, bastante precisa do que a gente pretende fazer, mas eu acho que tem um ponto que a gente tem que ressaltar sempre, é que o setor continua disposto a conversar com o Estado numa solução que seja construtiva e adequada. O que nós não podemos aceitar de forma alguma é a forma tal qual nos foi imposta uma carga tributária extremamente exagerada e sem que tivéssemos um retorno conclusivo sobre o assunto. Obrigado, Fernando. Tem uma pergunta interessante aqui, até vou passar ela para o doutor Eduardo, acho que o Goulart também, se quiser, ou o Bruno. Gostaria de perguntar ao Marco Aurélio se os hospitais estão enfrentando alguma dificuldade de abastecimento de insumos durante a segunda onda da pandemia e ao aumento dos impostos. Realmente, esse aumento dos impostos já estão sendo repassados, essa é uma grande dificuldade, o impacto tem sido grande, tivemos dificuldade de abastecimento. Doutor Eduardo, o senhor quer colocar um pouco sobre essa situação que os hospitais já vêm enfrentando? O que está acontecendo é o aumento do preço, sempre o aumento do preço que nós temos tido no decorrer dos anos. E agora, veja, nós temos essa dificuldade, como estão diminuindo as cirurgias. Nós temos hoje uma ocupação muito grande com pacientes de Covid, com diminuição de cirurgias, isso afetando mais a saúde econômica dos hospitais, e com isso daí torna-se muito mais difícil. O grande problema que nós estamos tendo hoje, além da tributação maior, pela demanda muito grande de insumos, estão aumentando o preço. Goulart, por favor. O teu microfone está fechado, Goulart. Desculpe. Voltando, então. Nós temos estudos aqui dentro do Sindiosp que mostram que 54% dos hospitais estão enfrentando problemas no combate à epidemia. Isso se deve, como até o doutor Amaro falou, né, o aumento de preços de medicamentos, EPIs e falta de profissionais de saúde. Então, isso também foi relatado aqui pelos nossos associados, tá? Então, eu queria só adicionar isso aí. Ao seu, Bruno. Eu ia só mencionar que existe um anexo que a gente pode disponibilizar para a Nicole e para os demais jornalistas, com uma série de exemplos desses impactos, desse aumento. Eu vou citar, por exemplo, equipamentos e insumos utilizados em cirurgias. Era isento e aumentou para 18%. Esse é o meu exemplo lá dos 18 mil por cento, né? Então, isso tem um impacto no final que chega até 22%, porque as distribuidores fazem o gross-up desse impacto. Medicamentos utilizados em tratamento de câncer, era isento, passou a ser 18%. Cadeira de roda, como já foi citado. A cadeira de roda é um exemplo emblemático. Qual o sentido de tributar, de aumentar tributo de cadeira de roda? É uma coisa meio sem sentido. As seringas, como foi falado, tinham alíquotas que subiram também, que são hoje, aí, especialmente numa época de vacinação em massa de 200 milhões de brasileiros, um item muito, muito necessário hoje em dia. Então, há uma série de exemplos que eu não vou ficar perdendo tempo aqui citando todos, mas existe um anexo que pode ser disponibilizado para vocês. Marco, só complementando, mais uma informação. Além da diminuição de faturamento, além
do aumento dos custos. Além de tudo, nós ainda temos um absenteísmo muito grande e isso daí nos gerando custos com hora extra de funcionários maior ainda. Então, tudo isso vem todo no mesmo caminho em relação ao aumento de custos, tá? O Marcos, Bruno, por favor. Paulo. Se você permitir, eu queria dar um outro exemplo que foi muito tragicamente atingido por esse novo tributo, que são as clínicas de hemodiálise. Embora elas são particulares, 85% do serviço prestado por elas é para atender o SUS. Então, agora elas estão recebendo os filtros e as linhas e as soluções com 18% a mais de custo e não podendo repassar ao SUS, porque o serviço que eles prestam ao SUS ele é tabelado e é congelado. Só esse exemplo. Obrigado. É bom você colocar, porque muitas pessoas não têm esse entendimento que o serviço ele é público, mas o prestador ele é privado. E muitas vezes é repassado para ele já através de um distribuidor que já foi impactado por isso, então, pelo ICMS. Então, a gente tem que colocar isso para que as pessoas entendam. Os hospitais filantrópicos são hospitais privados sem fins lucrativos, né? Então, todos eles serão também impactados, assim como os hospitais privados com fins lucrativos. Então, foi muito bom essa tua colocação, Paulo. Bruno, por favor, eu já tenho outras perguntas aqui daí. É muito rápido, é só para dizer que tem uma tecnicidade específica do imposto do CMS, que apesar de estar sendo de 0% para 18%, a alíquota real que bate no preço é maior do que isso, porque 18% é um imposto pago por dentro, tem imposto sobre imposto. Então, na prática, o que é repassado para os hospitais é mais do que 20%, tá certo? De imposto. E só para ter uma ideia, esses itens todos que estão sendo impactados, eles representam de 7% a 14% do custo total de um hospital, né? Boa parte do custo do hospital, até 14% do custo de um hospital, por exemplo, é impactado por esse aumento aí de até 20%. Só a Natália aqui, ela fez uma pergunta, acho que eu acabei me passando. Marco, aqui tem duas pessoas com a mão levantada na frente. Não, mas é que tem uma pergunta aqui que ela já tinha feito, tá, Fernanda? E eu preciso dar a resposta para ela. A Natália, do Brazilian Repórter, ela gostaria de perguntar ao Marco Novaes, eu levo ao João Alceu também a mesma pergunta, se há espaço ainda para aumentar preços, visto que os planos de saúde já estão aí passando por uma pressão muito grande, né, nesse atual momento. Como é que vocês veem isso? Qual o espaço para tudo isso? Bom, Natália e demais, primeiro que a gente colocar, deixar bem claro que a gente tem uma dinâmica de reajuste do plano de saúde e de preço que não é uma dinâmica tributária, é uma dinâmica que segue uma série de outros fatores. Nós não temos ainda quais são os impactos dessa medida tributária no todo para poder levar para vocês todos, mas é importante também lembrar, quando a gente fala de ajuste, a gente está hoje recompondo o que aconteceu em 2019. Hoje é essa dinâmica que nós estamos olhando. E que, claro, qualquer outro impacto que vier daqui para frente, isso porque um aumento de tributo no início da cadeia, na indústria, que vai passar pela distribuição, que vai para os hospitais, clínicas, laboratórios, que contribuem ISS sobre ICMS, tudo isso, claro, na cadeia de serviços de saúde, aumentando o custo ao fim da conta, aumentando o custo que as pessoas pagam para ter acesso ao serviço de saúde, aumentando o custo que o plano de saúde, ao dar a cobertura para os beneficiários de plano de saúde, tudo isso vai ter, sim, um impacto importante. A gente está olhando isso para frente, 2021 para frente. Então, hoje a gente está preocupado com essa dinâmica só de 19, o 2021 vai levar algo lá para frente, tá, Natália? Algo para 2022. E aí a gente vai discutir isso mais para frente no ano seguinte. Eu acrescentaria, de novo, muitas vezes esse entendimento do reajuste é equivocado, de aumentar resultado, é responsabilidade dos planos de saúde manter o equilíbrio de suas carteiras. Se, de um lado, os custos estão subindo, seja por tributação, seja por utilização, seja por envelhecimento, eu dei uma série de exemplos aqui quando eu falei, sobre de um lado, se os planos não equilibrarem isso e subir do outro, as empresas quebram. Simples assim. E, ao quebrarem, deixam um monte de gente sem cobertura e caem indo para o Sistema Único de Saúde. A causa e efeito é direto, pessoal. O que tem que se fazer é incentivar a saúde suplementar,
não via aumento de imposto, mas via outras coisas, incentivar para que mais pessoas migrem no sentido oposto, no sentido do sistema público para o sistema privado. Isso desonera o Estado. A equação é muito simples. Ninguém tem prazer em aumentar, ninguém tem prazer em dar reajuste. Isso é uma responsabilidade para manter em equilíbrio essas operadoras que lidam com poupança de terceiros, com dinheiro de terceiros que nos confiam essa responsabilidade de, quando precisar, estamos lá para cobrir os custos. Obrigado, João. O Wilson, eu vi que você levantou a mão, queria complementar alguma coisa? Queria, obrigado, Marco Aurélio. Eu quero lembrar que, de fato, como o João Alceu e o Marcos já mencionaram, a cadeia toda será afetada e o impacto chega no beneficiário, chega na população. Eu lembro que os serviços de diagnóstico atuam também dentro dos hospitais e eles serão impactados. Hoje, o monitoramento de pacientes hospitalizados com Covid é feito por exames de laboratório, é feito por exames de imagem, tomografias, ultrassonografias. Nós teremos aumentos de custos e esses custos nós previmos que podem, pelas nossas estimativas, alcançar cerca de 400 milhões de reais até. São impactos que certamente deverão ser repassados e trarão grandes dificuldades para todos. Obrigado. Obrigado, Wilson. Fernanda, por favor, tem a próxima pergunta? Sim, tem uma pessoa com a mão levantada, o Lucas Mendes. Eu estou abrindo aqui o áudio dele. Lucas. Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Ouvimos, Lucas. Bom dia. Bom dia. Então, eu queria entender como que passou a valer esse aumento da alíquota do ICMS, especialmente aí no setor da saúde, né? A própria lei do ajuste fiscal aí de São Paulo, no artigo seguinte, tá, o que foi citado, o artigo 23, ele coloca a atribuição para a Alesp, né, para a Assembleia deliberar sobre os benefícios, os novos benefícios fiscais aí do Estado de São Paulo, que fazem parte lá do convênio com o CONFAS. Inclusive foi, até depois da aprovação do projeto de lei, continuou essa discussão na Assembleia sobre até qual seria o rito regimental a ser adotado pelos deputados para fazer essas deliberações. Então, eu queria entender um pouco melhor isso, quando passou a valer esses aumentos nas alíquotas, se as entidades acompanharam e, enfim, acompanham esse debate aí junto aos deputados, como é que está essa situação? Obrigado, Lucas. Alguém de vocês quer responder a pergunta? Bruno, Fernando, alguém? Goulart? Coloco à disposição. Bom, eu poderia só começar, depois os colegas complementam. No mesmo dia da promulgação da lei, houve decretos, né, do governo, né, o 65244 e o 65255, que automaticamente deliberaram sobre quais seriam esses aumentos, com validade a partir de 1º de janeiro. Não foi submetido à Alesp, foi, como o Bruno disse, uma carta branca que deu ao Poder Executivo esse poder de liberação das alíquotas. É isso que eu queria só reforçar. Complementando, né, você citou o CONFAS, Lucas, só para você ter uma ideia, nós estamos também dialogando via aí a CN Saúde, que tem aberto aí diversas possibilidades junto ao CONFAS, dialogando inclusive com o CONFAS, porque quando a gente fala aqui no setor saúde, a gente está falando de um grupo de produtos que desde 99 eram desonerados, né? E dentro do próprio CONFAS, a gente tem notado que há uma perplexidade pela parte deles de que nesse momento não era a hora disso acontecer, a hora era para renovar esses convênios. Então, eu também passo a palavra aqui ao Bruno da Abraide, que vai falar um pouco sobre isso, coloco também para o Bruno da CN Saúde, se ele quiser complementar. Legal, Marco. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Como o Goulart bem disse, é importante frisar, no caso dos dispositivos médicos, né, a gente tem 2 convênios centrais que houve a majoração do imposto. Tá? Então, o convênio 01 de 99, como já foi aqui dito, né, ele justamente instituído no ano de 99, ou seja, a gente está aí quase 22 anos já desse convênio, ele saiu, justamente o ponto em que saiu de 0 para 18%, né, a alíquota a partir de 1º de janeiro, como o Goulart bem colocou. E esse convênio, ele é vital,
né? Ele é vital para a saúde pública e saúde privada, porque ele tem desde produtos para a área de cardiologia, por exemplo, para a área de ortopedia, para a área de cirurgia geral. Então, ele pega uma gama de produtos, né? Dentre os 70 mil itens que nós temos registrados na Anvisa como dispositivo médico, o convênio isenta 197 itens, né? Para mostrar exatamente que é o coração do setor, do atendimento ali de muitas patologias são produtos que estão dentro desse convênio. Então, esses passou a valer a alíquota de 18% a partir do dia 1º de janeiro, e tem um outro convênio, que é o 126 de 2010, que é focado na área de ortopedia, cujas novas alíquotas passaram de 0 para 4,14%, passou a valer a partir do dia 15 de janeiro. Tá? Então, tem essa diferença técnica no detalhe. E sobre a questão da prerrogativa para a Alesp, eu acho que é importante frisar só uma coisa, Lucas, que é o seguinte: os convênios do CONFAS, e aí acho que o meu colega Bruno Sobral pode falar também um pouco melhor, eles são de natureza autorizativa. Então, os estados, na figura do governador, do poder executivo, têm a decisão na mão discricionária de aderir ou não, né? Então, talvez esse artigo 23 na lei, outorgando para a Assembleia algum tipo de validação, é algo que eu especulo aqui que seja algo, no momento da tramitação, algo muito mais político do que prático, de efeitos práticos, já que, na prática, no artigo 22, a Alesp fez um movimento contrário, deu para o governador a chance de fazer as alterações que precisa via decreto sem passar pela Assembleia. Então, eu acho que isso é bastante importante frisar. E uma outra coisa também, complementando a minha primeira intervenção em relação ao projeto de lei da Alesp, que eu depois estava olhando aqui, o apoio ao projeto ele é multipartidário. Ele tem parlamentares do Partido Novo, parlamentares do PSOL, do PT, do PSL. Então, isso mostra que o setor de saúde, ele não isso aqui não é um movimento político partidário. Nós estamos aqui para defender a saúde de milhões de pacientes que dependem desses produtos, que dependem do atendimento hospitalar, que dependem do atendimento laboratorial e que muitas vezes não conseguem ter acesso a plano de saúde como uma alternativa viável para ter um atendimento melhor. Então, eu acho que é importante frisar isso porque a gente tem visto algumas notas do próprio governo do estado dizendo que é um movimento político partidário, e eu acho que vale frisar isso, que não só no projeto de lei da Assembleia, como em várias outras iniciativas, a gente tem vários movimentos, vários partidos, vários políticos de várias matrizes ideológicas defendendo a saúde como setor essencial. Bruno Sobral, quer complementar alguma coisa, Bruno? Não teria nada a acrescentar, não. Está muito bem explicado. Fernanda, qual a próxima pergunta? Temos alguém? Então, de mão levantada não temos. Eu não sei se alguém aqui quer se manifestar, levantar a mão ou até escrever aqui por enquanto. Acho que não veio mais pergunta. Paulo Fracaro quer falar alguma coisa? Paulo, complementar? Olha, eu gostaria, Marco, nesse encerramento desta nossa reunião, né, que essa conscientização desse grande problema que nós estamos enfrentando seja levado ao conhecimento de todos. Como um último exemplo, eu daria, o Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Câncer de Jaú Amaral Carvalho, que já estão comprando produtos com aumento do ICMS quando o atendimento quase maciço deles é para o SUS. E tudo por quê? Porque eles não têm o nome Santa Casa na sua designação, uma vez que no projeto aprovado pelo Dória, ele supôs que as vendas diretas para santas casas e hospitais públicos são isentas de ICMS. Santas casas, né? Não os hospitais beneficentes. Só que o grande confronto é que ele esqueceu que no meio do caminho há o distribuidor, que ao comprar o produto para repassar para esses clientes, compra pagando tributos. Só isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado, Paulo. Fernando? Obrigado, Marco. Só queria, estamos nos aproximando aí do final, né? Só queria deixar aqui uma
um pensamento para todos, né, da importância desse encontro de hoje e da participação dos jornalistas que nos acompanharam, porque, na verdade, essa mini-reforma tributária aqui em São Paulo é o preâmbulo do que pode ser a reforma tributária nacional. Então, é de fundamental importância que o setor de saúde, por meio das entidades aqui representadas e outras que seguramente vão se juntar a nós, se mantenha unido, né, na discussão, tanto aqui no estado de São Paulo, mas seguramente na discussão que virá no âmbito federal, e contando sempre com o apoio da imprensa, né, para que os fatos e dados corretos e adequados sejam levados ao conhecimento da população em tempo hábil, para que a gente não, de alguma maneira, não reprise no futuro o que nós estamos vivenciando hoje, que é ter que continuar discutindo sobre assuntos que poderiam ter sido muito melhor endereçados se houvesse um diálogo amplo, inclusivo, antes da publicação das normas. Muito obrigado. Muito obrigado. Poder adicionar, Marco, só para palavras finais aqui, agradecendo aí todos os jornalistas presentes e todos os participantes. Lembrar que tem um aspecto importante nessa discussão, ou seja, e que foi mencionado brevemente aqui. O que o governador Dória está fazendo é exportar tributos para a saúde do Brasil inteiro, né? É o consumidor da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, de Santa Catarina, vai pagar mais caro, e as secretarias estaduais e municipais de saúde vão pagar mais caro. Tudo isso para sustentar essa reforma tributária que não tem correlação, inclusive, em lugar nenhum do mundo. Isso que a gente queria deixar bastante bem frisado nesse momento. Mais alguém quer fazer uma colocação final? Por favor, Goulart. Obrigado, Marco Aurélio. Agradeço aos jornalistas. Eu vou só fazer uma colocação que o Bruno citou, que 18% não é 18%. Há um cálculo tributário da repercussão numa cadeia de fornecimento, além de o 18% ser calculado por dentro, né, que já passa para 21%, a repercussão que tem ao aplicar PIS com fins, a gente tem um cálculo médio que pode chegar a quase 25%. 24,7% foi o cálculo do tributarista nosso aqui. Então, deixar isso claro. E agora, agradecer, sim, a presença dos jornalistas. Eu acho que vocês têm um papel importante na divulgação disso e entender todo esse processo. Foi citado aqui também a discussão da reforma tributária. A reforma tributária, nós estamos indo no caminho de acompanhar o que o mundo faz, né? Desonerar a saúde e não onerar cada vez mais, né? Então, só como mensagem final é essa, né? E que realmente não é a hora, né? Isso vem tudo na hora errada. Então, tem que conversar com a sociedade. Agradeço aí a presença de vocês e dos colegas. Obrigado, Goulart. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Doutor Eduardo, João? A gente está se encaminhando para o final, né? Eu acho que foram colocados todas as vertentes aí, sabe? E deu para sentir que agora não é a hora e a gente apela para a colaboração de todos para que a gente consiga reverter, para que continuemos dando uma qualidade na saúde e com menos impostos, tá? Obrigado, doutor. Mais alguém quer fazer alguma... Senão a gente vai encaminhar para o final. A palavra está à disposição. Bom, pessoal, a gente quer agradecer a todos, dizer que vocês receberão da nossa equipe aí o texto do manifesto que será encaminhado ao governo de São Paulo, e ele também está disponível já no site movimentounidospelasaude.org.br. Esse é um movimento, como foi bem citado aqui, é um movimento de instituições e do setor saúde. Ele não é um movimento, ele é um movimento apolítico, ele dialoga, sim, com os tomadores de decisões que são eleitos pelo povo brasileiro, mas nós aqui não temos nenhuma bandeira partidária. A nossa bandeira aqui é a saúde brasileira, dar acesso à saúde, manter esse acesso, e nós iremos trabalhar fortemente nos próximos dias essa nossa campanha, porque nós entendemos que agora não é a hora, São Paulo. Obrigado a todos e contem com a gente aí para qualquer dúvida, para que a gente possa aí levar as informações necessárias.
Obrigado a todos e tenham uma boa semana. Obrigado, pessoal.